Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui mais uma vez para trazer ao seu coração, ao nosso coração, mais uma reflexão. Amém? Meus amados, a nossa reflexão está no livro de Neemias, no capítulo de número 1 e o verso 1 ao 4, que está escrito assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos irmãos, nós vemos aqui, nesse texto que lemos, nestes 4 versículos que acabamos de ler, algo que é extraordinário, principalmente a ação deste homem chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei. Neemias estava em um cargo elevado. Neemias estava bem. Neemias estava bem estruturado. Mas a Bíblia vai mostrar que os seus irmãos vêm até ele e ele pergunta: como é que está Jerusalém? Como é que está a terra dos meus pais? Como é que estão os meus irmãos? E aí o seu irmão diz: olha, Neemias, Jerusalém está em grande miséria. As portas estão queimadas a fogo, o muro está fendido, estão em grande desprezo. Jerusalém está vivendo um caos. E Neemias, quando recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz é sentar. A notícia para ele foi tão forte que ele sentou, ele analisou, ele pensou. E a Bíblia diz que ele começou a chorar. Ele sentou, chorou, lamentou. E tudo isso, meus amados, por receber uma notícia tão trágica, tão feia, acerca do seu povo. E o que me chama a atenção, meus amados, nessa história de Neemias, é que Neemias não tinha que se preocupar com ninguém. Neemias estava bem. Aparentemente, meus amados, Neemias era um homem que estava na alta, um cargo elevado, um cargo bom. Em todo o tempo estava na presença do rei, porque era ele que servia vinho ao rei, era ele que sempre era chamado pelo rei. E aqui, meus amados, Neemias mostra o verdadeiro amor de um cristão. Amados, o amor, ele não é palavras. Você pode falar uma multidão de palavras. Você pode falar uma enxurrada de palavras, demonstrando a alguém ou falando para alguém que ama. Mas o amor não é palavra. O amor é ação. O amor é quando você toma uma atitude por alguém. E não é palavras. E Neemias mostra isso para nós na íntegra. Porque quando Neemias pergunta acerca de Jerusalém ao seu irmão, quando ele fala o estado em que Jerusalém se encontrava, ele senta, chora, lamenta. Ele fica pensativo e começa a se preocupar com os seus irmãos. É tanto que a Bíblia vai mostrar que Neemias assentou-se, chorou, lamentou e esteve jejuando por muitos dias. Queridos, Neemias demonstra aqui um verdadeiro intercessor. Irmãos, ninguém pode ser um verdadeiro intercessor se não houver no seu coração amor. Não, você não pode interceder por alguém se no seu coração, por esse alguém, não tem amor. E Neemias mostra que mesmo ele estando bem, ele só estaria bem de verdade, bem de fato, se os seus irmãos estivessem também bem. Se Jerusalém estivesse bem.
É por isso que ele se lamenta, é por isso que ele chora. Porque existem pessoas, meus amados irmãos, que ele estando bem, só isso importa. Tudo para ele dando certo, isso importa. Não importa o que os outros sintam. Não importa o que os outros estão passando. Existem pessoas dessa forma, que poucos, quando olha, não é comigo. Cada um se cuide. É ele, é ela. Cada uma das pessoas, meus amados irmãos, Deus sempre falou ao seu povo que devemos amar. E o amor, ele não é, de maneira nenhuma, palavras, ele é ação. É de tal modo que quando alguém é intercessor, ele toma a causa do seu irmão para si. Ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele suplica a Deus, como se fosse o seu próprio irmão, como se fosse aquela mesma pessoa que está passando por um problema. O problema não é dele, mas ele toma o problema para si. O verdadeiro intercessor é assim. O verdadeiro intercessor, ele toma a causa para si como se fosse sua. E Neemias, quando ouviu a notícia, o seu irmão dizendo, olha, Jerusalém está em desprezo, em miséria, em vergonha, está um caos lá, Neemias. Neemias não suportou a notícia e ele chorou. Ele demonstrou com lágrimas o que ele sentia por Jerusalém. Jerusalém, meus amados, só para você ter uma pálida ideia, era a cidade de Deus. Significa aquela palavra Jerusalém, lugar de louvor, casa de Deus, lugar de adoração, morada de Deus. Já pensou? Um lugar desse, aonde todos se reuniam para adorar a Deus, agora está deserta, agora está fracassada, agora está destruída, agora está um caos. Você já imaginou isso? Mas quando Neemias ouviu a notícia, Neemias chorou, lamentou e jejuou. Queridos, pense comigo aqui. Nós estamos precisando de homens e de mulheres nesse tempo em que tenha o mesmo sentimento que teve Neemias, uns pelos outros. O que Deus está querendo de nós, meus amados, é que tenhamos o verdadeiro amor impregnado em nós. O nosso problema é que falamos muito de amor e no momento de colocá-lo em prática, nós falhamos. No momento em que devemos colocá-lo em prática, nós não fazemos, não colocamos e falhamos. Mas quando Neemias, ele senta, chora e lamenta por causa de Jerusalém, ali ele estava sentindo a dor dos que estavam habitando em Jerusalém. Como é bom ter alguém que chore com a gente. Como é bom ter alguém que segure a nossa causa e diga, estamos juntos, nós vamos até o fim. Eu não vou deixar você sozinho. Eu não vou deixar você cair. Você não vai ficar para trás. Eu vou junto com você. O que der para mim, dá para você. Nós iremos juntos. Irmãos, é tão bom quando aparece alguém para nos motivar. É tão bom quando aparece alguém para estar do nosso lado. É tão bom quando aparece alguém dizendo, eu vou com você até o fim. Foi o caso de Neemias. Neemias sentiu o peso, o impacto, como que dissesse, meu Deus, como pode? A cidade dos cultos, a cidade da adoração, a cidade aonde Deus se revelava, aonde nós se reuníamos, onde todos se reuniam para ir lá adorar ao Deus dos céus. E tem algo que eu preciso salientar e revelar a você. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Nunca. O verdadeiro intercessor não precisa andar com você para tomar sua causa. Simplesmente quando ele sabe da causa de alguém, da causa de um irmão, da causa de um companheiro, mesmo que não esteja perto, ele toma a causa para si. Pelo simples pensamento e propósito, vou ajudar o meu irmão. Vou cooperar
com o meu irmão. Vou lutar do seu lado. O verdadeiro intercessor, ele não quer nada em troca. O verdadeiro intercessor, ele não quer reconhecimento, até porque o intercessor, ele não se mostra. Ele não se apresenta. Existem muitos ministérios, queridos, que estão de pé por causa de os verdadeiros intercessores. Não é nem por causa daquele que foi chamado para o ministério. Não é nem por causa daquele que está ministrando, muitos pregadores que ainda estão pregando. E ainda estão de pé, servindo e fazendo a obra de Deus, porque tem alguém que está. Jesus sustenta ele. Jesus purifica ele. Jesus guarda ele debaixo da tua graça. Jesus protege ele. Jesus preserva ele da carnalidade. Preserva ele dos laços do inimigo. Tem muitas pessoas que estão intercedendo. É por isso que ministérios estão de pé. E Neemias revela isso para nós, porque Neemias, ele se preocupa com Jerusalém. Ele revela a sua preocupação com Jerusalém e com aqueles que habitam lá. Amados e queridos irmãos, quem dera que Deus levantasse nessa geração um grupo de homens e de mulheres em todas as partes da terra para ser verdadeiros intercessores, para ser verdadeiros homens e mulheres que sustentem ministérios do outro. Irmãos, quantas pessoas que deveriam estar intercedendo, que deveriam estar chorando pelo seu amigo, pelo seu companheiro de ministério. E muitas vezes nos degladiamos. Mas Neemias nos dá uma aula, nos dá um exemplo de que o que devemos fazer é ser companheiro no momento da aflição. Neemias chorou quando soube da notícia. Tantas pessoas do nosso meio, irmãos, que quando sabe da queda de alguém, quando sabe que alguém tombou, quando sabe que alguém caiu, quando sabe que alguém se desviou, se afastou, fica feliz. Tem pessoas que se alegram. Talvez porque o irmão era uma bênção, um instrumento usado na mão de Deus, e era ele que Deus estava usando naquele tempo, e alguém gostaria de estar no lugar dele, mas era uma pedra no sapato. Tem pessoas que não se alegram com o sucesso do outro, mas se alegra com a queda, se alegra com o fracasso. Neemias não é assim. Neemias não aceitava que os seus irmãos estivessem no fracasso e ele de braços cruzados. Quem dera que Deus levantasse homens como Neemias, homens que se preocupam uns com os outros, homens que não se degladiam, homens que não brigam por posição, homens que não querem o pódio, homens que não querem aparecer, mas simplesmente ver o outro bem. Glória a Deus. Neemias nos dá uma aula desta forma. Ele chora por Jerusalém, ele clama por Jerusalém, ele lamenta por Jerusalém. Só em saber da notícia. Eu quero dizer uma coisa para você. Neemias, além de lamentar, além de ser um verdadeiro intercessor, Neemias desencruzou os braços e disse: eu não vou somente interceder, eu vou cair em campo também. Neemias arregaça a manga, pede a oportunidade ao seu rei, pede carta ao seu rei para ir edificar Jerusalém. Perceba, irmão, como era grande o ministério desse homem. Que preocupação Neemias tem com Jerusalém, isso é demais. Neemias olha para Jerusalém e diz: eu vou te levantar, Jerusalém, eu vou te ajudar a se erguer, Jerusalém, eu vou ao teu encontro, Jerusalém, eu vou te visitar, Jerusalém, eu me preocupo contigo, Jerusalém, e eu vou até onde você está, Jerusalém, e vou te reedificar. Aleluia. Quantas pessoas, meus amados, que tem caído. Quantas pessoas que você sabe que está na lama. Quantas pessoas que foram instrumentos de Deus, como Jerusalém foi lugar do culto. Quantas pessoas que você comungou junto, que você pregava junto, que talvez viajava junto,
que cantava junto, fazia obra junto. E hoje essa pessoa se afastou. Essa pessoa saiu dos caminhos do Senhor. Essa pessoa, por um fracasso, por um erro, tombou, tropeçou e caiu e se afastou da casa de Deus. Qual tem sido a tua atitude? Tu tem visitado ele? Tu tem tentado resgatar ele de volta? Tu tem intercedido pela vida dele para ele voltar? Tu tem pedido a Deus para Deus guardar ele, livrar ele e trazê-lo de volta para casa? Ou você tem se sentido aliviado? Graças a Deus que saiu do meu caminho. Só era ele que pregava. Só era ela que pregava. Só era ele que cantava. Tudo era ele, tudo era ela. Tudo o pastor só chamava ele. Tudo o dirigente só chamava ele, só chamava ela. Você está se sentindo aliviado com a queda do irmão? Ou você está preocupado com a queda dele? Se você está se sentindo aliviado pela queda de alguém, me desculpe a expressão, você não é de Cristo. Você não é da luz. João disse assim: quem diz que ama, olha que como é incrível isso. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Como tu pode dizer que ama a Deus, que não vê, e odeia o teu irmão que você vê? E quem não ama, ainda está em trevas. Trocando em miúdos, ainda não é filho de Deus, não é da luz. Não é da luz. Não se alegre com a queda de alguém. Não se entristeça com a queda de alguém. Abrace a causa e busque de volta aquele que caiu. Faça como Neemias. Neemias disse: olha, Jerusalém, eu vou chorar por você. Eu vou clamar a Deus por você. Eu vou jejuar por você. Eu vou fazer tudo, Jerusalém, que estiver ao meu alcance por você. Aleluia. Se não te der jeito, nem orar, nem jejuar, nem lamentar, nem suplicar, eu vou até você, Jerusalém. Eu vou até você. Enfrente os falatórios. Enfrente as más conversações. O que é que você está pensando? É que se me verem lá, vão falar isso e aquilo, deixe falar o que quiser. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu não queria que alguém visse eu lá, eu entrando na casa dele, na casa dela. Deixe quem quiser falar o que quiser falar. Quem tem a sua boca diz o que quer. Mas você faça a sua parte. Deus nos chamou. O evangelho é um evangelho de amor. O apóstolo Paulo disse: o seu amor, o meu amor, o nosso amor seja não fingido. E o amor verdadeiro encobre multidões de pecado. O amor verdadeiro, irmão, faz você ir passar perigos, situações em busca de alguém que você ama. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer aqui. Se Jesus desse crédito a todas as chibatadas que ele levou, a todas as afrontas que ele recebeu, a todos os bufetes que ele levou no rosto, quando alguém colocou no seu rosto uma venda, dizendo: profetiza, profeta, quem foi que te bateu? E alguém batia. Se ele levasse em conta tudo isso, ele não morreria por mim, por você. É por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 12, eu gosto muito dessa expressão, irmão. E o verso 2 diz que ele desprezou as afrontas. Era como que dissesse: as afrontas podem até ser grandes, mas maior é o meu propósito. E o meu propósito é salvar o pecador. Eu estava lá, você estava lá, inscrito no projeto de Deus. E ele não abriu mão. Portanto, por que você está dizendo: se alguém me vê lá, se alguém vê eu conversando com ele e com ela, vai pensar o quê?
Faça o que tem que fazer por uma alma. A gente sofre perigos. Por uma alma. A gente sobe monte e desce vale por uma alma. Você coloca a sua em risco, mas vá em busca da alma. Neemias mostra para nós, irmãos, o verdadeiro cristão. Como deve ser o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é só de falácia, é de atitudes. Porque muitas vezes nós falamos tanto do amor, e quando chega o momento de exercermos, de colocarmos em prática, nós não fazemos nada do que dizemos. Neemias era como que estivesse dizendo assim: Jerusalém está assim, Anani. Está quebrado. Jerusalém não é mais o que era. Jerusalém está em miséria, em desprezo. Todo mundo que olha para ela diz: cadê o Deus dessa nação? Cadê o Deus desse povo? Não era aqui que tinha culto? Todos zombavam quando passavam por Jerusalém. E Neemias chorando. Eu imagino Anani perguntando: ô Neemias, o que tu tá pensando aí? E disse a Anani: essa cidade não pode ficar assim. Jerusalém não pode ficar assim. Jerusalém não nasceu para ser assim. Jerusalém é o lugar do culto, é o lugar onde Deus se revela, é o lugar onde nós nos reunimos. Jerusalém é o lugar onde Deus desce para receber sacrifício de crente. E quantas pessoas, irmão, que a gente passa e vê a pessoa bebendo, nas drogas, na prostituição. A gente vê as pessoas mergulhadas no pecado. Pessoas que estiveram ao nosso lado, que trabalharam com a gente, que pregaram o mesmo evangelho que a gente, que cantaram na congregação com a gente, que fez parte do mesmo departamento com a gente. Como não se comover? Como não sentir? Como não sentir? Como não se comover? Como o coração não palpita? A lembrança vem: meu Deus, fulano era assim, era assim, era assim. E o que é que eu devo fazer? Eu devo cair em campo. Eu devo tentar edificar essa vida. Eu devo trazer essa vida para a casa do Pai de novo. Eu devo tentar colocar essa vida na presença de Deus. Eu devo lutar por esta alma. Eu devo lutar por este irmão. Eu devo lutar por esse filho pródigo. Oh, irmão, não vire as costas para quem está fraco. Não vire as costas para quem já pregou e não prega mais. Não vire as costas para quem já foi e não é mais. Não vire as costas para uma pessoa que está afastada do caminho. Não vire as costas. Vamos nos levantar para edificar vidas na presença de Deus. Desencruze os braços. Igreja do Senhor, desencruze os braços. Visite os fracos, leve pão para os famintos, leve água para os sedentos. Desencruze os braços e busque as almas perdidas. Os crentes fracos, frios, sem força e desanimados. Desencruze os braços. Façamos como Neemias. Vamos amar uns aos outros. Encaramanto e que negmastiga lagimante andaramanagas. Encamante ou belabaracas. Já chega de tanta falácia, de tantas palavras bonitas. O que queremos é a demonstração do amor. Demonstre o amor cuidando de uma vida, zelando por uma vida, abraçando a causa dele e dela. Chore pelo seu irmão, clame, jejue por ele. Encalando-lhe a malagache, mas
Que Deus abençoe a tua vida, meu amado. Em Candaramanagas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa reflexão. E que Deus abençoe você. Vamos nos levantar e demonstrar que realmente nós amamos com atitudes. Amém? Paz do Senhor e até a próxima.